Meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno Deus, seja conosco nessa oportunidade. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu servo, apóstolo Fabiano, chamado pela parte de Deus e não dos homens, para fazer uma obra na terra, e eu não abro mão até que esta obra seja completada. Tudo por Ele, por meio dEle, para Ele, para a glória de Deus. Amém? Eu quero, mais uma vez, nesta oportunidade maravilhosa, tentar ser canal de bênção para a sua vida. E como nós estamos hoje, no dia 2 de outubro de 2019, estamos a 8 dias do Yom Kippur. Estamos numa fase bem delicada, embora oportuna. Estamos numa fase bem delicada, porém extremamente importante. E nós necessitamos colocar alguns pingos nos is para que esse momento maravilhoso não se torne um peso e não se torne uma armadilha para alguém. Vamos lá? Eu estou com a alergia atacada, amado. Se eu tossir ou espirrar, te peço perdão, tá? Mas fica firme aí, que tudo vai dar certo. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Eu vou fazer a leitura na versão atualizada. Tá legal? Diz assim a palavra do bom mestre: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que eu não ouça vocês. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide, tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes, e os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e também abatimento. Desconhecem o caminho da paz e nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, eis que é só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, entre os robustos. Somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há. A salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar o mentir contra o Senhor, o retiramo-nos do nosso Deus. O pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Versículo 19, para encerrarmos
Na versão corrigida diz assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo, como uma corrente de águas, do Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Amados de Deus, povo adquirido, povo comprado, lavado no sangue do Cordeiro, povo mais que vencedor, sal e luz nessa terra, príncipes, herdeiros, reis, sacerdotes, filhos do Altíssimo. Estamos ainda num período de nos aproximarmos do grande dia, do dia da expiação, do dia da festa do Yom Kippur. E eu estou fazendo uma leitura agora que fala a respeito da confissão da maldade nacional. Fala sobre uma confissão da maldade nacional. Se este período agora, ao qual nós estamos vivenciando, ele for feito apenas jejum, ele não vai ser válido, não vai ser perfeito, não vai ser completo. Se esse período que nós estamos vivenciando agora não for selado com um sacrifício, ele também não vai ser aceito e não vai ser o propósito genuíno. Porque a própria palavra nos fala que além do jejum, tem que ser apresentada uma oferta queimada no altar. E nós estamos falando sobre confissão da maldade. Sabe, eu me recordo das palavras, por falar nisso, de um homem chamado João o Batista. Por isso João, que batizava, João Batista, e ele pregava uma mensagem curta, muito curta, mas muito poderosa. João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu ainda consigo ouvir a voz de João Batista ecoando, assim como de vez em quando eu ouço o toque do chofar espiritual e fico alerta porque sei que Deus está falando alguma coisa. É isso mesmo que você está ouvindo. Às vezes eu ouço o toque do chofar, às vezes eu ouço os anjos tocando chofar no mundo espiritual. E nesse período, nós precisamos confessar a nossa maldade pessoal, as nossas falhas pessoais, precisamos confessar a nossa pequenez. Sabe, eu preciso ser profeta bíblico, profeta verdadeiro nesta oportunidade. Há pessoas que estão nesse exato momento falando, ensinando, explicando, convocando pessoas para participarem do grande dia do Yom Kippur junto com eles, com elas. Mas há muitos que estão apenas com seus olhos focados, voltados para a finança, olhando para o dia do Yom Kippur como o dia do desafogar, o dia do sair do vermelho, o dia de entrar a condição, o dia de entrar a escritura nova, a casa nova, o apartamento novo, o carro novo. Não estão com o coração pungindo verdadeiramente por arrependimento. Não. Há pessoas que estão nesse exato momento apenas pensando naquilo que vão receber de um povo que está agindo simplesmente de acordo com a palavra e como ovelhas muitas das vezes desatentos. Há muitas pessoas que estão assim nesse momento. Mas o que a mensagem genuína diz é que tem que haver uma confissão de maldade, ou seja, arrependimento. Este período do Yom Kippur tem que te levar ao arrependimento. Irmãos, aonde estão os profetas verdadeiros, aqueles que pregam uma mensagem que incomoda? Aonde estão os profetas verdadeiros que trazem o recado de Deus? Aqueles que misturam mel com fel, fel com mel, mas alimentam o povo, libertam um pouco, abre os olhos um pouco mais, dão sabedorias um pouco mais. Aonde estão os profetas que se preocupam em genuinamente entregar o recado da parte de Deus, sem se preocuparem se aquilo vai alegrar, se aquilo vai tornar desgostoso
ou desgostosa, sem pensar no qual vai ser o resultado, se fulano A vai continuar falando comigo, se fulano B vai deixar de falar. Aonde estão os profetas genuínos? E muitos estão nesse exato momento por aí, sendo consagrados, recebendo unção, recebendo palavra. Mas você entende o ministério profético de verdade? A palavra está dizendo que tem que haver uma confissão, mas você que está entrando agora nesse jejum pela primeira vez, porque entendeu a respeito da reversão do quadro, eu te digo, olha, a palavra do Senhor está nos dizendo que vai haver em determinado momento uma hora em que o nosso adversário vai ser consumido se você seguir os ditames que Deus está mandando. No capítulo 58, o Senhor vai falando a respeito de como é que Ele quer que seja feito o jejum, de como é que Ele quer que seja operado o arrependimento, de que maneira que Ele quer que seja tudo realizado. Ele diz, olha, eu quero que na verdade solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, livre os quebrantados e que despedace todo o jugo, que repartas o teu pão com o faminto. Vem cá, você está jejuando? Você sabia que para o seu jejum ser completo você precisa pegar o alimento então que você daria para alguém e apresentar para alguma pessoa? Você sabia que você precisa pegar esse valor desse alimento que você estaria comendo e apresentar para alguém? Porque senão a conta não fecha, querido. Não é você, por você, fechar a boca, fazer uma dieta maneira, passar 600 dias no jejum, 1.200 dias, sabe, 700.000 horas. Olha, quando você for fazer um propósito na presença de Jesus, eu estou falando de Jesus, estou falando de Genésio, você precisa entender que para que a promessa do versículo 8 do capítulo 58 de Isaías se cumpra, você tem que saber o que fazer. Então continua dizendo, e vendo nu não o cubras e não te escondas dele, e que para ele você dê da tua carne, e inclusive você se esconda muitas das vezes até daqueles que são da sua carne, melhor dizendo. Então no versículo 8 diz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura rapidamente, velozmente brotará. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Veja, há aqui uma reversão clara. E no 59, ele vai deixar claro que em determinado momento os teus opressores que estavam se levantando contra você vão ser desbaratados. Porque os nossos opressores têm vindo com força. Mas qual tem sido a minha e a sua decisão? Você tem mudado a sua fala? Você tem deixado de prevaricar? Tem deixado de mentir? Tem deixado as transgressões? Tem deixado a iniquidade? Tenho, apóstolo. Não, apóstolo, eu ainda não tenho. Então faça isso, querido. Esse é o período correto. Este é o período correto de arrependimento. Então, há uma promessa que diz que então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Agora, os inimigos que estão vindo contra mim, contra você, o Senhor toca nesse assunto. Ele diz, olha, vindo o inimigo, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, quando o inimigo estiver vindo, achando que agora ele vai se assenhorear de você, achando que agora ele vai matar o seu familiar, pensando, ele vai quebrar a cara. Porque vindo o inimigo, o Senhor, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua própria bandeira. E este rio, amados, é nada mais, nada menos do que o rio Gion, de Gênesis capítulo 2, versículo 11. E nessa passagem nós estamos entendendo que essa unção, ela é uma unção específica. É uma unção devastadora. Vou repetir, essa unção é uma unção devastadora. Eu quero que você fique com esta palavra neste momento. Continue rejeitando a sua vontade própria e a sua alma. Continue se quebrantando. Continue manso, respondendo baixo, ouvindo muito e falando pouco. Porque rapidamente você vai ver que o Deus Todo-Poderoso, o Espírito do Senhor, arvorará contra o teu adversário a bandeira dele, e virá então um Redentor de Sião, e hoje, na pessoa do Espírito Santo, e vai te dar uma grande vitória, que vai liberar sobre a sua vida uma grande vitória. Amados, que Deus te envolva, que Deus te dê sabedoria,
Largue as transgressões, a iniquidade e os pecados. Alinhe a sua vida espiritual e mais o Senhor vai fazer. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.